Salve galera, seja todo mundo bem-vindo a esse canal. Normalmente eu gosto de postar um time ali rápido para vocês, vídeos curtos, só mostrando o time, mas nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma análise completa da rodada. Então já deixa aquele like no vídeo, tá? Compartilha com os amigos que gostam de seguir as dicas de Cartola. E também, se você é novo, se inscreva no canal, tá? Então a gente vai trazer uma análise completa da rodada, top 5 jogadores por posição, e no final eu vou mostrar para vocês o que vocês recebem lá no meu plano de sócio, tá? A gente está abrindo as vagas novamente para quem não conseguiu entrar no início da temporada, né? Vai ter promoção do segundo turno, então eu vou mostrar os dois planos ativos e vou falar um pouco da promoção do segundo turno para quem quiser conhecer o nosso trabalho. Já vou mostrar a vocês nesse vídeo. Primeiro eu vou começar mostrando os nossos times nessa temporada. Eu tenho dois grupos, tá? Eu tenho o grupo de Liga Clássica e o grupo de Liga Tiro Curto. Esse aqui é os times que eu estou disponibilizando lá no grupo Tiro Curto. Lembrando, né? Durante a temporada, devido à falta de cartoletas, eu troquei alguns times. Então, assim, TC2, TC5, TC8, né? Alguns times eu troquei, como vocês podem ver, né? O segundo time aqui é o Golden TC8. Né? Porém, cada time eu uso em ligas diferentes, né? Eu vou explicar a vocês aqui cada detalhe. Pô, é muito fácil imitar, você tem muitos times, não é assim que funciona. Então, o meu melhor time hoje é o Gold Sócios TC1, tá com 843 pontos. Eu uso uma estratégia diferente nele, rodada fecho zaga, rodada mesclo zaga, né? O nosso segundo melhor time é o TC8 com 815 e o terceiro melhor ali é o TC6 com 791 pontos. Só que o principal desse grupo, né, é o Gold Sócio TC, que está com 757. Eu digo principal porque ele está em mais ligas. E o TC1, que está com 843. Tá? São os dois principais desse bloco. A gente envia esses 10 times e, como eu posso mostrar para vocês aqui, nas ligas lá do Catimba, né? Tem ligas de turno, ligas anuais. Ó, meu time Gold Sócios TC1 está inscrito lá em várias ligas. Uma liga aqui de turno, por exemplo, ele está me dando um retorno de 1.177, né? A diferença aqui para o primeiro é bem baixa, agora está de 30 pontos. E também tem a liga anual, onde eu também inscrevi esse meu time. Tá aqui, ó, tá voltando 2.000 hoje, só que tem muito campeonato pela frente. E aqui o líder está com 854 pontos. Como vocês podem ver, o meu time, mesmo ele sendo tiro curto, né, Gold Sócios TC, onde eu fecho zaga, eu inscrevo ele em ligas anuais, liga de turno e também em ligas mensais. Eu tenho uma estratégia diferenciada para ligas mensais. Como você pode ver aqui, ó, tem o TC9, TC1, TC, né, TC7 e TC6. Esses times eles vão alternando de mês a mês, né? Eu pego os times que tem maior cartoletas, monto uma estratégia e a galera do grupo segue lá as nossas dicas. Então, nesse mês, por exemplo, o TC9 é o que está mais ranqueado, né? Então a gente via lá para a galera, ó, nossos top 5 times para mensal é esse. Então a galera acompanha no plano de sócio quais são os melhores times. Ó, o time de anual, o time de turno já é explicado desde o início da temporada, mas se você entrando agora, você já dá para ter uma noção, porque eu sempre explico lá, ó, esse aqui é os times de mensal, esse aqui é os times de rodada. Os times que estão melhor ranqueados, caso você queira se diferenciar na liga, é o TC1, é o TC, às vezes eu posso TC6 com zaga diferencial também, uma zaga ousada. Então é times de todos os modelos para você escolher e decidir qual que quer acompanhar, né? Porque o que você recebe lá no plano não é um time pronto, você recebe um conteúdo, um conjunto estratégico onde você consegue, né, se beneficiar, escolher os melhores bases. Às vezes a gente tem que ir contra a nossa vontade e acreditar no estudo. Porque muita gente acredita assim, não, todo mundo está indo de cruzeiro, eu vou ir de cruzeiro. Não é assim, se tem um estudo, um planejamento que mostra para você uma outra visão da rodada, a gente tem que saber também se diferenciar. E é isso que torna, né, alguns times uma pontuação maior, outros times com a pontuação menor. Então, às vezes, você está para trás na liga, não é porque você está errando na sua análise, é que o seu estudo não bateu naquela rodada. Então, isso faz muita parte do jogo. Já no grupo de Liga Clássica, né, meus 3 times que eu envio são esse, Cardume Golden 12, que foi sucesso na temporada passada, meu time pessoal, estou divulgando ele no meu plano, né, no plano de Liga Clássica, onde eu fecho uma zaga, eu mesclo uma zaga, então é uma estratégia um pouco diferente, uma estratégia que eu gosto muito de usar, e também é um time que está pago em várias ligas anuais. Inclusive tem uma liga aqui que eu gosto até de, eu fico olhando a classificação dela toda rodada, né, uma inscrição de R$5.000, onde a premiação para o primeiro colocado é de 57 mil, né. Hoje eu estou na posição
quinto lugar, né? Estou em quinto, diferença bem pequena ali para o líder, que está com 814. Então, meu objetivo com os meus times é ganhar todas as ligas. Então, no meu plano, todos os meus times estão disputando ligas valendo dinheiro. Não estou aqui apenas para dar dica, tá? Estou aqui para ganhar a liga. Então, meu objetivo, como você pode ver ali no final ali, né, é ser campeão das ligas lá no Catimba. E dentro desses 3 times, né, eu tenho o Cardume 12, o Fishman VIP e o time Valorização. E o Valorização tá até melhor que o meu Golden Fishman VIP, mas ele é valorização. Se ele chegar lá na frente pontuando mais, ele é valorização, tá, galera? Valorização, transparência sempre. Se meus times voar, nossa, dá um faturamento muito bom no final do ano. Então, se você quer receber essas dicas, né, no nosso plano de sócio, né, você tem direito. Você consegue acessar via mensal, né? Você tem uma assinatura mensal de R$ 37,00. Você acessando o grupo, você recebe dicas para ligas tiro curto, ligas mensais, probabilidade SG, probabilidade ofensivas. Então eu vou mostrar todo o conteúdo para você que se interessou para esse início de vídeo. Vou mostrar todo o conteúdo para você. A gente aqui trabalha profissionalmente, né? Eu vivo só de Cartola, não tenho outra renda, eu tenho a renda somente do Cartola e nem é do plano, tá? O plano nem me dá uma renda tão boa mensal. O que me faz viver de Cartola é as ligas que eu jogo, é as ligas que eu ganho, né? Tem várias coisas que eu poderia mostrar para vocês, mas também algumas coisas eu prefiro deixar no particular. Mas se você quiser também assinar o nosso plano anual, você paga por apenas R$ 157,00 ou 12 vezes de R$ 16,32. Você recebe as dicas do grupo de Liga Clássica e do grupo de Liga Tiro Curto. Você é 2 grupos em um. E para aqueles que têm assinatura mensal, vão receber uma promoção no segundo turno, podendo escolher qual dos produtos vão assinar ali por um valor que eu não vou divulgar ainda, mas eu vou passar para a galera lá, próxima rodada 15 a 16. Então, ainda temos mais 3 rodadas esse mês. Finalizando esse mês, eu já divulgo a promoção do mês seguinte com essa promoção do segundo turno, tá? Então, se você se interessou, vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo, tá? R$ 37,00, R$ 157,00, você recebe todas as nossas dicas toda a rodada. E agora, bora iniciar então o nosso conteúdo. Vamos dar início ao nosso conteúdo para essa rodada de número 11. Começamos com a nossa tradicional tabelinha, onde a gente mostra quais são os times favoritos da rodada, né? Começamos com o nosso top 5, seria Atlético Paranaense, Botafogo, Cruzeiro, Internacional e Santos. Seria aqui nosso top 5 para vencer os seus jogos. Na parte ofensiva, que a gente tem que ficar de olho no ataque, temos o Atlético Paranaense, o Internacional, Botafogo, Cruzeiro e também o Vasco enfrentando a equipe do Remo. O Fluminense está ali logo ali com 45% também. Já na parte defensiva, né, para SG, a gente tem o Atlético Paranaense, né, enfrentando a Chapecoense, o Botafogo enfrentando o Coritiba, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Bragantino, o Flamengo com 42%, que é uma equipe que costuma tomar poucos gols, e depois se fechar um Santos ali, seria o top 5 de times para essa rodada. Aí depois tem várias outras coisas que a gente analisa também, né, como o confronto dos jogos, né, a gente vê aqui os últimos 10 jogos das equipes, como é que ela está indo com o mando de campo. Por exemplo, o Vitória em casa pegou 3 SG de 4 jogos. Já o São Paulo, como visitante, cedeu apenas 1 SG nos últimos 5 jogos. Ou seja, o Vitória em casa é um bom mandante, mas o São Paulo fora também é um bom visitante, costuma marcar gol, né? E ali no confronto histórico são 8 vitórias do São Paulo. Aí que a gente depois olha o jogo do Remo contra o Vasco, só teve 4 confrontos aí, uma vitória do Remo, um empate, 2 vitórias do Vasco. O Vasco marcou gol em todos os jogos como visitante e o Remo só não marcou gol em um jogo como mandante, foi contra o Fluminense naquele 2-0. Então aqui é um SG muito ousado esse do Vasco, caso vier a acontecer. Depois a gente vai ter Mirassol e Bahia. O Mirassol em casa vem de 2 jogos seguidos sem marcar gol, só que o Bahia, como visitante, marca gol todos os jogos. Então a gente tem um embate aqui muito legal, né, que no confronto histórico teve apenas 2 jogos, o Bahia ainda não venceu na casa do Mirassol, o Bahia pegou 2 SG como visitante de 4 jogos, 50% é sua média, e o Mirassol cedeu 2 dos últimos 5 jogos em casa nesse Brasileirão. É um jogo muito equilibrado, mas eu acho que pode ter uma surpresa nesse jogo, ou um SG para o Bahia, ou um SG para o Mirassol. Depois a gente tem Santos e Atlético Mineiro. O Santos jogando em casa pegou apenas 1 SG, que foi contra o Remo, e o Atlético Mineiro como visitante cedeu 3 SG nos últimos 5 jogos. Então desses 10 jogos do Brasileirão, o Atlético Mineiro cedeu ali 3 SG, colocando o Santos como possível time para pegar SG nessa rodada, tá? Não é loucura, um Lucas Veríssimo, um Gabriel Brazão, né, um Escobar, entre outros nomes defensivos. Inter e Grêmio.
Confronto histórico, 4 vitórias do Inter, 4 empates, 2 vitórias do Grêmio, né? O Inter jogando em casa nesse Brasileirão pegou apenas um SG, que foi contra a Chapecoense, e o Grêmio como visitante cedeu também apenas um SG, um jogo extremamente difícil, mas com pretensão aí para a vitória do Inter, né? Então tem que ficar atento a isso também, probabilidade do Inter vencer o jogo, né? Atlético Paranaense e Chapecoense, aqui é um confronto muito misterioso, tá? São os últimos 10 jogos, são 7 empates. Porém, o Atlético Paranaense em casa desse Brasileirão venceu 4 jogos e perdeu 1 para o Corinthians. Na ocasião, o Atlético Paranaense marcou gol em quase todos os jogos, né? Só naquele jogo contra o Corinthians que ele não marcou gol e pegou apenas um SG. Já a Chapecoense, como visitante, cedeu aí 2 SG nos últimos 4 jogos aí. Lembrando que na rodada 4 contra o Bahia, acho que não teve esse jogo, né? Foi 0x0 ali, aqui tá constando 0x0, mas é um jogo adiado. Então, o Chapecoense cedeu 2 SG seguidos, na rodada 5 e na rodada 8. Então, nos últimos 5 jogos, foram 2 SG conquistados, cedidos da Chapecoense. Botafogo e Coritiba. O Botafogo em casa pegou apenas um SG. Já o Coritiba, como visitante, é um dos melhores visitantes desse Brasileirão, tá? Marcou gol em 4 partidas das últimas 5 disputadas. Cedeu apenas SG para o Atlético Paranaense no Clássico. Então, olho nesse jogo. Aqui na pretensão, a vitória do Botafogo, praticamente nos últimos 10 jogos, venceu 6. A chance é realmente do Botafogo vencer essa partida, mas não vai ter facilidade não. Fluminense e Flamengo, clássico, que seria sábado, foi passado para domingo. O Fluminense em casa pegou 2 SG nos últimos 5 jogos e o Flamengo, como visitante, pegou apenas um SG, foi contra o Botafogo naquele clássico, jogando como visitante. O Flamengo esse ano não está um bom visitante, né? Como a gente pode ver ali no gráfico, está chamando mais para a vitória do Fluminense, empate, né? O Flamengo está com o percentual mais baixo. Confronto histórico, 3 vitórias do Fluminense, 3 empates, 4 vitórias do Flamengo. O último jogo, inclusive, acho que foi um 0x0 pelo Cariocão. Corinthians e Palmeiras, outro clássico na rodada. O Corinthians em casa não vinha muito bem, né? Veio de 2 derrotas e um empate. Já o Palmeiras como visitante, 2 vitórias e uma derrota para o Vasco. O Palmeiras é um dos melhores visitantes também, marca gol todos os jogos. Com a chegada do Diniz, vamos ver como é que vai ser esse Corinthians. Venceu aí no jogo da Sul-Americana, né? Venceu bem, por sinal. Vamos ver como é que vai ficar o Corinthians. É um jogo aí sem previsão para mim. Pode ser um jogo tanto de gols quanto de 0x0. Cruzeiro e Red Bull Bragantino para fechar a rodada. O Cruzeiro vem de 2 SG seguido conquistado em casa e o Red Bull Bragantino cedeu 2 SG jogando como visitante nesse Brasileirão. Eu coloco aqui um Cruzeiro como um possível SG, tá? Jogando em casa, treinador novo, pode surpreender, né? Já pegou um SG contra o Vitória no jogo que o Cruzeiro jogou bem, né? 3x0. O Bragantino, no confronto histórico, venceu apenas um jogo nos últimos 9 jogos contra o Cruzeiro, né? Ali foi 5 vitórias do Cruzeiro e 3 empates. Então eu coloco o Cruzeiro aqui como favorito para vencer esse jogo. Temos também análise de arbitragem, né? Postei aqui o top 3 nessa rodada, no meu ver, é um Inter e Grêmio, Fluminense e Flamengo, Chapecoense e Atlético Paranaense. Depois a gente vai ter, né, o top 5 por posição. A gente vai encaminhar ali o top 5 de goleiro. Para essa rodada eu listei Matheus Cunha, Léo Vieira, Santos, Gabriel Brazão e Rossi. Colocando aqui o Matheus Cunha um pouco à frente dos demais. Depois a gente vai para zagueiros, né? Fabrício Bruno, Arthur Dias, Léo Pereira, Félix Torre e Lucas Veríssimo. Para fechar o nosso top 5. Um destaque para Fabrício Bruno e Léo Pereira. Depois, laterais, Matheus Bidu, Kaique Bruno, Alex Telles, Cuiabano e coloquei o Bernabé como uma possível aposta ali. Tem jogado bem, avançado nesse Inter, última rodada acho que ele fez 15 pontos, então o Bernabé é um bom nome para diferenciar, mas com certeza eu ficaria, se fosse para listar 2 aqui, Alex Telles e Cuiabano tá à frente dos demais, ou até um Kaique Bruno, tá? Pelo confronto favorável. Meio de campo, Neymar, Matheus Pereira, esse é unanimidade. Aí essa terceira vaga vocês têm Danilo, Baralhas, Arrascaeta, Jean Lucas, Andrés Pereira e até um Christian do Cruzeiro, tá? O cara tá jogando muito bem, é um nome para diferenciar, né? Entre esses nomes aí, se eu fosse listar um top 3, eu ficaria com Neymar, Matheus Pereira e Arrascaeta. E para fechar, nossos atacantes, Viveiros e Caio Jorge, é unanimidade, tem que ter eles nos times. E depois eu tenho uma terceira vaga, ou até uma quarta vaga, né, com reserva de luxo em aberto, para Calério, Flaco Lopes, Pedro, André Gomes, Lucas Ranier e Gabriel Tagliari. Então, dicas direto ao ponto para você olhar e direcionar o seu estudo. Essas dicas que eu acabei de mostrar para vocês é do grupo de Liga Clássica, tá? Então, já bem resumido para a galera. Depois a gente tem o conteúdo do grupo de tiro curto, que eu encaminho para a galera a tabela, para eles terem uma noção de quais são os jogos,
né? Não tem o confronto histórico dos times. Já vamos direto para a tabela de SG. Eu coloco lá quais são os SG seguros, SG diferencial, né? Coloquei Cruzeiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Flamengo, São Paulo e Inter, né? Como ali com possível diferencial na rodada, né? Tem nossos times que eu mostrei para vocês no início do vídeo, né? Que a gente vai caminhar esses 10 times na rodada de número 11. Mando também a relação dos últimos 5 jogos de cada time com o mando de campo e vice-versa, né? A gente tem aqui, como vocês viram, né, que eu mostrei para vocês, né, o Vitória é um bom mandante, né, o Atlético Mineiro cede bastante SG, como a gente viu que o Santos tinha probabilidade, o Mirassol cedeu 2 SG, Bahia conquistou 2, são alguns times aí que pode surpreender na rodada, tá? E para fechar, ainda mando a probabilidade dos jogadores, tá? Atacante nível 1, atacante nível 2 e aquelas famosas apostinhas para vocês. Vou mostrar o nosso time do Instagram/YouTube. Fiz algumas alterações já, estou um pouco indeciso, mas por enquanto estou meio assim. André Gomes, Pedro, Caio Jorge, capitão, Viveiros de reserva de luxo, Arrascaeta, Matheus Pereira, Neymar, meio de campo, com Danilo na reserva, Kaique Bruno e Alex Telles, Vidalba, Fabrício Bruno, Santos do Atlético Paranaense, Odair Helma, nosso treinador, porque eu acho que o Atlético Paranaense tem um confronto mais fácil para vencer. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, poxa, deixa aquele like aí para ajudar a gente no crescimento. Se você for novo, também se inscreva no canal, tá? Que toda rodada a gente posta aquele time rápido para vocês, vídeo de 2 minutos mostrando ali o nosso time, que ajuda bastante a galera, beleza? Então é isso aí, muito obrigado a todos e fui!